O livro de Lamentações foi um dos livros escritos pelo profeta Jeremias. Tivemos aqui na MPV 7 sexta-feiras de uma campanha abençoada, também mencionando Jeremias. E todos nós sabemos que Jeremias foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer que antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. E antes de nascer eu o separei e o santifiquei. As nações te dei como profeta. Então, Jeremias foi levantado para anunciar o juízo e o arrependimento ao povo de Judá. Jeremias também é conhecido como profeta chorão. Mas Jeremias ele não chorava por fraqueza. Jeremias ele chorava por amor. Pela presença de Deus que havia sido desprezada. Jeremias, quando ele vai escrever este livro, ele está vivenciando o pior momento da história de Jerusalém. Pois a cidade, o centro da fé, havia sido invadida e destruída pelos babilônicos. O templo de Salomão havia sido queimado. As muralhas foram derrubadas. Famílias inteiras foram mortas ou levadas cativas para a Babilônia. Havia fome, havia morte, desespero e lágrimas por todos os lados. Mas há um detalhe aqui muito importante. É que tudo isso aconteceu porque o povo se afastou de Deus, preferindo o pecado e a idolatria. Mesmo depois de tantas advertências do profeta Jeremias, o povo permanecia no erro. E eu já quero aqui abrir um parênteses para te dizer que toda vez que nós desobedecemos a voz de Deus, a consequência ela é inevitável. Toda vez que nós queremos viver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, em vez de viver a vontade de Deus, uma hora ou outra vamos colher o fruto das nossas escolhas. E foi o que aconteceu com Jerusalém. Por causa da rebeldia e da dureza do coração daquele povo, Deus permitiu a invasão dos babilônicos. Aquela terra que antes era símbolo de glória, agora estava em ruínas. Mas escute, o nosso Deus, ele fala e ainda corrige aqueles que ele ama. E às vezes, ele vai permitir o vento soprar em nossas vidas, não para nos destruir, mas para que nós possamos alinhar segundo a sua vontade. Há ventos que vêm forte, há provas que parecem pesadas, mas é o Senhor dizendo: volte para o centro da minha vontade. Volte, filho, para o caminho que eu trilhei para você. Volte ao meu encontro. Deus está falando para a vida dessa noite: eu ainda estou indo ao teu encontro, porque eu ainda zelo por ti nessa noite. Deus ele marcou um encontro contigo para te dizer que ele ainda é contigo. Mas às vezes vai ser preciso o vento balançar a casa, para que o altar volte a ter o fogo, para que o nosso coração volte a queimar da presença dele. Vai ter momentos sim que vai ser preciso nós passar por certas lutas. Talvez pode parecer que não iremos suportar, mas Deus está dizendo: eu estarei contigo. Você pode estar até em meio a ruínas, mas é uma notícia dos céus para a tua vida. Deus ainda espera por você e Ele cuida de ti nessa noite. Jerusalém ela estava em cinzas, mas é no meio da dor que se levanta um profeta chamado Jeremias. E foi esse mesmo Jeremias que viu os babilônicos destruir a cidade de Jerusalém. Jeremias presenciou crianças chorando, mães se lamentando porque seus filhos foram levados a cativo, o povo totalmente sem direção, o templo, o lugar da presença de Deus havia sido reduzido a pó. E é ali que ele lamenta profundamente a dor daquele momento doloroso. O livro de Lamentações é quase um canto de dor e arrependimento. Mas é ali, no meio da destruição, que Jeremias mostra algo poderoso, que ainda é possível encontrar esperança, mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece que acabou, quando tudo parece que não tem mais vida, que não há mais esperança. É aí que Jeremias se levanta para mostrar que tem jeito sim. Talvez você entrou por essas portas desenganado, achando que não tinha
tinha mais jeito, que não havia mais solução. Mas o Senhor está dizendo: tem jeito sim. Eu ainda sou o Deus que zelo por ti. Eu ainda sou aquele que te pego com as mãos fortes e te levanto nessa noite. E o Senhor está dizendo: não pare, porque eu sou contigo. Eu ainda zelo por ti nos mínimos detalhes. Aleluia, Deus Santo Poderoso. Eu não sei da forma que você chegou por essas portas. Talvez a tristeza bateu na sua porta. Talvez o inimigo tentou acreditar, tentou fazer você acreditar que havia acabado. Parece até que a porta se fechou. Parece até que o sonho morreu. Parece até que está dando tudo errado. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: ainda há esperança. Pode parecer que não tem mais saída, mas Deus manda eu te dizer: eu ainda estou no controle dessa situação. Nada fugiu do meu plano. O que hoje parece fim, eu transformarei em recomeço. O que hoje está em ruína, eu restaurarei com a minha glória. Enquanto houver vida, enquanto houver fé, ainda há esperança. Há um Deus que tudo pode nessa noite. Você crê? Aleluia. Há um Deus poderoso nessa noite que zela e cuida de ti. Escute. Jeremias se encontrava em meio a ruínas, mas ele toma uma decisão: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que Jeremias está dizendo? Eu não vou focar no que perdi, mas eu vou me lembrar do Deus que continua comigo nesta caminhada, do Deus Todo-Poderoso. É Deus dizendo para mim e para a tua vida: pare, filho, pare de olhar para o que deu errado e comece a se lembrar do que Ele fez pela tua vida. Para de focar no problema e comece a lembrar do Deus que pode resolver. Lembra dos livramentos, lembra das promessas que eu te fiz, lembra de quantas vezes Ele te levantou. Mas você pode dizer: diaconisa, mas faz tanto tempo. Será que Deus ainda quer fazer na minha vida, igreja? O mesmo Deus que fez ontem é o que faz agora. Não há nada impossível para o nosso Deus realizar. Basta você abrir o teu coração nessa noite, que Ele está pronto para te levantar. Ele está pronto para te usar. Ele está pronto para te sustentar. Basta você pedir e adorar o nome dEle nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Jeremias, ele não negou a dor, mas ele escolheu lembrar de quem o sustentava. A palavra do Senhor vai nos dizer, quando nós lemos aqui no versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É Deus dizendo: ainda há chance, ainda há propósito, ainda há esperança. Já foi cantado aqui nessa noite pela diaconisa Joyce: ainda há esperança. A misericórdia de Deus nos alcançou, e é por isso que eu e você estamos aqui de pé. É por causa dele que você saiu da tua casa, é por causa dele que a presença te sustenta, e é por isso que você está aqui nessa noite. É por causa dele que às vezes você pensa em desistir, talvez você pense até em retroceder, mas ele não deixa, porque a graça dele te alcançou e você continua adorando. É por causa dele que você continua pregando, é por causa dele que você continua louvando. É porque a graça dele nos alcançou, e ele está aqui nessa noite para te dizer: eu ainda zelo por ti, eu ainda cuido de você, eu ainda sou o Deus que me levanto dos céus e diga: eu sou teu, eu ainda sou o teu pai nessa noite, eu cuido de você. Rabanda choricanta laiaçai. Há um Deus de cuidado nessa noite. É lindo demais que Jeremias, ele termina dizendo: grande é a tua fidelidade. Ah, meu irmão, Deus, ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo quando nós somos falhos, ele permanece continuando nos amando. E o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite
hoje para te dizer: eu ainda estou no controle dessa situação. Ainda há esperança para a tua casa. Ainda há esperança para a tua família. Ainda há esperança para o teu ministério. O inimigo até tentou apagar o fogo do teu coração, mas Deus está soprando as cinzas e dizendo: eu vou reacender o fogo que há dentro de você. Deus está convocando nessa noite a você voltar a pegar lenha. Volta, filho, a pegar lenha nova. Volte, filho, a pegar lenha, porque lenha é estar disposto a fazer o que for preciso para manter o fogo aceso. E o que é lenha nessa noite? É a lenha da oração, é a lenha do jejum, é a lenha da consagração, é a lenha, igreja, da pregação. O Senhor está dizendo: volta, volte a buscar lenha onde você perdeu. Volta a alimentar o fogo da presença do Senhor. Deus está te convocando essa noite. Chega de viver no comodismo. Chega de ficar se escondendo. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja se posicionar. Chega de ficar sentado, igreja, numa cadeira. Deus não nos levantou para ficarmos sentados, mas para fazer a obra dele. Então exerça nessa noite a autoridade que ele te entregou. Deus está dizendo para vidas nessa noite: por que estás se escondendo? Por que você se esconde? Se eu já falei que iria falar e fazer através de você. Aleluia. Deus está falando: por que você está se escondendo nessa noite? Quando o pastor Luciano me fez o convite para estar pregando a palavra dele, por um minuto meu coração ainda questionou em falar: pastor, eu não dou conta, eu não consigo, escolhe outra pessoa, porque isso não é para mim. Porque nós temos essa mania, igreja, de ficar nos escondendo. Nós queremos ficar só ali no cantinho, pensando que Deus não está nos vendo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, os homens estão achando para dizer para a igreja nessa noite: é tempo da igreja se levantar. Está na hora da igreja se posicionar. Está na hora da igreja começar a se dedicar naquilo que eu entreguei. Está na hora da igreja começar a exercer a autoridade que eu derramei sobre a tua vida. Aleluia. A igreja adora o nome do Senhor. Oh, aleluia. Em Levítico 6, no versículo 12, vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o Senhor está dizendo: você vai voltar hoje a colocar lenha no teu altar. Porque tem pessoas que querem viver o sobrenatural, quer sentir a presença, quer sentir o mover, mas não quer pegar a lenha, não quer orar, não quer jejuar, não quer se dedicar à palavra, não quer renunciar. Mas o fogo de Deus só permanece aceso aonde há lenha, aonde eu e você colocamos a lenha todos os dias. E o Senhor está dizendo: volta a pegar a lenha, mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando ninguém estiver te vendo, mesmo quando parecer que não tem mais jeito. Volta a pegar lenha. O fogo não se apaga por falta de poder, ele se apaga por falta de lenha. Aleluia. E Deus está dizendo para a vida dessa noite: renova o altar, reacende a chama, igreja. Volta a buscar outra vez, porque aonde a lenha, aonde a entrega, o fogo de Deus sempre volta a queimar. Aleluia. E depois de aproximadamente 70 anos que os babilônicos invadiram a terra de Jerusalém, o povo, ele vai voltar do cativeiro. Eles chegam até a terra de Jerusalém e a encontram totalmente destruída. Muros ainda caídos, casas totalmente derrubadas. O templo, que era formoso, que era bonito, o símbolo da presença do Senhor, estava em escombros. Então eles ali começam a reconstrução daquele templo. Mas quando eles olham para aquele novo templo, eles ficam desanimados. Porque aos olhos humanos, o novo templo que foi construído era pequeno demais, comparado ao antigo templo de Salomão. O antigo templo, ele era cheio de ouro,
cheio de pedras preciosas, cheio de riqueza, era formoso, era bonito. E é neste momento que Deus vai levantar o profeta Ageu para dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo para o povo: você acha que acabou? Eu ainda não terminei, porque eu estou prestes a derramar será muito maior do que vocês já viram. A primeira casa foi marcada por ouro, por riqueza, por beleza, mas a segunda casa seria marcada pela minha presença. E um dia o próprio Jesus pisaria naquele templo. É o Senhor nos ensinando: a verdadeira glória não está entre paredes, mas está na presença. Não é sobre ter um templo bonito, um templo rico. Sem a presença não é nada. O templo até parecia bonito, mas não tinha presença. O templo ele era grande, mas estava vazio da presença do Senhor. E o Senhor está dizendo: não adianta ter um templo grandioso se dentro dele eu não habito. E quantas pessoas nesse século 21 estão assim, bonitas por fora, aparentando santidade, mas por dentro estão vazias da minha presença. O Espírito Santo já se afastou há muito tempo. Tem até aparência, tem belas vestes, ainda carregam a Bíblia debaixo do braço, mas o Senhor não habita mais. É o Senhor dizendo: que me atrai, igreja, não é luxo de templo, mas é a pureza do coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. É o Senhor dizendo: que me move não é a grandiosidade, não é o altar grande, mas são lágrimas sinceras do arrependimento. Salmos 51, 17 vai nos dizer: porque Deus ama o coração quebrantado. De que adianta, igreja, o templo cheio se o coração está vazio? Do que adianta ter aparência de fé se o fogo, a presença já não está mais habitando lá? Apocalipse 3:1 vai dizer: tem nomes do que vives, mas estás morto. Deus está olhando para a igreja de Sardes e está dizendo: até parece viva por fora, mas por dentro está vazia e fria da minha presença. Tinha reputação, tinha aparência, mas faltava vida com Deus. Ele está dizendo: vocês têm nome, têm posição, têm ministério, mas eu não encontro entre vocês, porque o fogo que havia antes se apagou. Muitos hoje têm aparência, mas perdem a essência. Tem título de cristão, mas não tem a comunhão do Senhor. Sabem falar de Deus, mas não estão com Deus. Aleluia. Isso aqui é poderoso, como diz a minha missionária Chayenne. Tem Bíblia debaixo do braço, mas não tem a palavra dentro do coração. É possível parecer vivo na igreja, mas está totalmente morto por dentro. E é justamente o que Jesus quer nos despertar. Ele não veio para nos apontar, mas ressuscitar o que estava morrendo. Deus está dizendo para a vida dessa noite: volta, igreja, volta ao primeiro amor. Reconstrua o altar da adoração nessa noite. Porque eu, o Senhor, procuro templos de pedra, mas procuro moradas vivas, cheias do meu Espírito. O Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se tiver alguém nessa noite para abrir o coração, eu entrarei e cearei contigo nessa noite. O Senhor está chamando nessa noite a voltar, a deixar o altar queimar nessa noite com a presença. Aleluia, Deus Santo. Quando o povo foi levado para a Babilônia, a chama até parecia ter sido apagada. Mas Deus, ele não vai devolver só o lugar. Ele vai devolver o lugar, o fogo e a glória do Senhor. O Senhor está dizendo: vocês, meu povo, até se afastaram. Houve um tempo em que o fogo se apagou, em que o altar ficou vazio. Mas o Senhor está dizendo: mas eu ainda estou aqui. A presença dele não foi embora, apenas esperava o momento certo de se manifestar.
E o Senhor está dizendo: a glória que eu vou derramar sobre o novo templo será tão grande, será tão real, que não vai transformar vocês apenas por fora, mas também por dentro. Não vai impactar só o lugar que vocês estão, mas irá impactar vidas também através de você. Aquilo que parecia que não havia jeito, eu irei florescer. Aquilo que parecia ser esquecido, sou eu, Deus, que estarei restaurando. A segunda casa, o novo templo, será marcado com a minha glória. Deus está dizendo: não olhe para a aparência, mas ore para mim, que sou o centro. Sou eu o centro da tua vida, sou eu o centro da tua casa, sou eu o centro do teu ministério nessa noite. Aleluia, Deus santo. A igreja glorifica o nome do Senhor. O templo que agora Deus, que vai ser construído, terá a presença do Senhor. Porque quando tem a presença é diferente. Até a tristeza ela vai saltar de alegria. Porque quando a presença de Deus chega, ela muda o ambiente. Agora não terá mais só uma adoração de qualquer jeito, mas terá uma adoração sincera. Não terá apenas bronze, ouro, pedras preciosas, mas terá fogo santo vivo no altar. O novo templo pode até ter parecido um templo lindo de brilho exterior, mas o que seria marcado no segundo templo teria a presença e não apenas a aparência. E Deus está te levantando nesta noite. Deus está reacendendo a chama que havia dentro do teu coração. Talvez a chama pode ter sido apagada por um instante, mas o Senhor está dizendo: meu filho, eu vou voltar a reacender a chama. E o que eu vou reacender dentro de você não irá apenas impactar você, mas irá impactar também a tua casa, a tua família, aqueles que ainda não estão dentro da casa do Senhor. Eu irei resgatar através da tua vida. Aleluia. Talvez nessa noite você se encontra como Jeremias, olhando os escombros da vida e tentando entender o porquê de tamanha dor. Ou talvez você possa estar sendo como Ageu, tentando recomeçar, mas achando que o antigo não estava de acordo. Mas o Espírito Santo está dizendo: ainda há esperança. As minhas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Pode até ter sido destruído, pode até ter sido doído, pode ter sido até demorado, mas o Senhor hoje vai restaurar esses muros. Ele vai reacender a chama. Ele vai reerguer a tua história nessa noite. O que Ele vai fazer vai ser tão grande que vai impactar não só você, mas o ambiente aonde você colocar a palma dos seus pés. É o Senhor dizendo nessa noite: a primeira casa pode ter sido boa, mas a segunda será cheia da minha presença. Então não olhe para o que foi perdido, mas olhe para aquilo que está sendo preparado. As misericórdias do Senhor, elas te alcançam nessa noite. Aleluia, Deus Santo. Oh, Espírito Santo, o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero reacender o fogo. Eu quero reconstruir o que havia destruído. Eu quero devolver a glória que se perdeu. Deus está levantando uma geração que não vive só de aparência, mas ainda vive de presença. Porque quando o altar é restaurado, o fogo volta a cair. A Babilônia não veio para destruir, mas veio para ensinar a valorizar a presença do Senhor. E hoje Deus está dizendo: eu estou reconstruindo templos nessa noite. Eu estou reconstruindo templos nessa noite. Se houver um coração hoje quebrantado, eu vou entrar e vou transformar. Eu vou colocar tudo que estava fora no lugar. Eu vou reacender aquela chama de esperança, porque eu ainda sou Deus que zelo por ti. Eu não perdi o controle dessa situação. Sou eu, Deus, que cuido de ti nessa noite. Quem crê nessa noite? Quem crê que o Senhor está restaurando a tua vida? Não deixe a igreja chama se apagar. Não pense em retroceder. Eu sei que às vezes a luta vem. Às vezes a tristeza ela bate em nossa porta.
Mas o Senhor está dizendo: eu ainda estarei contigo nesta caminhada. Talvez muitas pessoas podem olhar para você e não acreditar no ministério a qual Deus te entregou. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda acredito em ti. Eu ainda acredito naquilo que eu te entreguei. Apenas exerça, mas exerça com ousadia, exerça com autoridade aquilo que eu coloquei nas tuas mãos nessa noite. Aleluia. Eu já estou encerrando. Vai ser apenas uma breve ministração para os nossos corações. Deus, Ele falou comigo na minha casa. Porque essa palavra, antes de cortar para os irmãos, ela corta também para mim primeiramente. Antes de vir para a igreja, ela fala comigo primeiro. E o Senhor falou: minha filha, quantas vezes eu tenho te dado oportunidades, filha. Quantas vezes eu tenho dado oportunidade. E o povo, ele não quer obedecer a minha voz. E eu falei: Senhor, isso também é para mim, igreja. Porque quantas vezes eu falei: Deus, a pregação ela não é para mim. Eu prefiro louvar, é mais fácil. Aquilo que é cômodo para nós é mais fácil. E eu falei: Deus, isso não é para mim. Eu sempre fujo. Eu estou igual Jonas, fugindo do chamado. E Deus falou: mas eu vou te resgatar lá. Eu vou te pegar lá, porque eu quero contigo é no meu altar. E quantas vezes Deus tem falado comigo e tem falado com você também? Porque tu está escondendo? Porque tem escondido o chamado a qual eu entreguei nas tuas mãos. Eu não estou falando só da pregação. Talvez Deus falou que ia te usar no louvor. Talvez Ele falou que ia te usar mais na oração, na libertação. E você tem se escondido. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te buscar lá. Se for preciso, eu vou te buscar lá. Mas tu saber que eu ainda sou Deus e que ainda falo e faço através de ti. Aleluia. Então não espere, igreja, o Senhor te buscar. Mas venha para a presença. Faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Independente se você gaguejar um pouco. Ninguém nasceu sabendo, igreja. Mas é através de ti que Ele quer fazer. É através da tua vida que Ele quer libertar aquelas almas que estão cativas. É através de você que Ele quer libertar, que Ele quer salvar, que Ele quer libertar nesta noite. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite.